E a campanha já tocou, vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Da sexta sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Iniciaremos com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sexta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 10 de março de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h20, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, considero aprovada a ata. Senhoras ministras, senhores ministros, nós temos como dever de ofício a guarda da Constituição Cidadã, cujo ideário é a promessa de uma sociedade, acima de tudo, humanista, solidária. E é exatamente sob esse ângulo que eu, com a licença dos senhores, permito-me relembrar que é exatamente um ano, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarava a ocorrência da pandemia da Covid-19. O custo humano do coronavírus ainda cresce. As estatísticas apontam mais de 2.600.000 mortes em mais de 200 países por onde a pandemia se espalhou. Apenas no nosso estimado e querido Brasil, registramos 270.000 perdas, mais de 10% dos óbitos totais. Na data de ontem, registramos mais um recorde trágico, 2.349 mortes em 24 horas. Infelizmente, mesmo após um ano de pandemia, o cenário ainda é muito preocupante. Não cansemos de lembrar, para jamais nos esquecermos, esses indicadores, que não são apenas números, mas, acima de tudo, representam pais, mães, avós, tios, filhos, irmãos e amigos. Não são apenas óbitos, mas vidas interrompidas, sonhos frustrados e lares desestruturados. A todos aqueles que sofrem, que perderam entes queridos, que se encontram desempregados, que precisam ficar longe de familiares e amigos, o Supremo Tribunal Federal envia nossa preocupação, nosso afeto e a nossa solidariedade. Hoje, o Brasil ainda vive o seu quadro mais crítico desde março de 2020. Diante desse contexto, um misto de incredulidade e desesperança atinge muito de nós, que nos perguntamos: até quando? Cidadãs e cidadãos brasileiros, relembro que o nosso tempo é hoje. O nosso país precisa, mais do que nunca, de diálogo e de união entre os três poderes, entre os agentes políticos de todos os níveis federativos, de todas as ideologias, de todos os setores públicos e privados, enfim, de todos os cidadãos. Precisamos trabalhar em prol das medidas eficazes para que a ciência e os bons propósitos possam finalmente vencer o vírus, e não temos tempo a perder. A sociedade brasileira é testemunha de que este Supremo Tribunal Federal tem sido incansável no seu propósito de julgar, em tempo recorde, ações judiciais que versem o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Nos últimos 12 meses, foram mais de 7.000 processos relacionados à pandemia,
todos eles decididos, ou individual ou colegiadamente, com relevante impacto político, social e econômico. Apenas a título de exemplo, relembro que em decisões paradigmáticas, o Supremo Tribunal Federal, em primeiro lugar, reforçou a competência da União, dos Estados e dos municípios para a concretização de políticas públicas de combate à pandemia. Atuou para incrementar a segurança jurídica e mitigar os impactos econômicos das medidas restritivas de circulação, com observância dos direitos trabalhistas e dos direitos sociais. Permitiu, em caráter extraordinário, o realinhamento fiscal de diversos estados, proporcionando a realocação de orçamento para os gastos com saúde pública. E ainda decidiu casos relacionados à obrigatoriedade da vacina, à aquisição de insumos, à disponibilização de leitos de UTI e respiradores aos necessitados, entre outras medidas urgentes, para concretizar o direito fundamental à saúde, que é um direito de todos e o dever do poder público. Por fim, e nunca é demais lembrar, graças às iniciativas implantadas ainda na gestão do estimado colega e ministro Dias Toffoli e continuada por nossa equipe, mantivemos os nossos serviços jurisdicionais ininterruptos nas plataformas eletrônicas, com exitoso incremento de produtividade. O tribunal hoje encontra-se atualmente com mais de 90% do seu quadro de pessoal em trabalho remoto, garantindo a saúde dos nossos servidores sem perder a qualidade de nossa resposta à sociedade. Continuaremos firmes em nossas trincheiras, sem economizar esforços para que a sociedade brasileira possa contar com o poder judiciário de seu país e para que o Brasil supere com brevidade e altivez essa triste página de nossa história. Cuidem-se e cuidemos uns dos outros. A responsabilidade com o próximo e com o país traduz a genuína cidadania preconizada por nossa Constituição. Esse é o nosso dever de ofício e a mensagem que a Suprema Corte presta à sociedade. Antes de darmos início ao processo que está em pauta, pediu a palavra a Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes, a quem concedo a palavra. Boa tarde, presidente, ministro Luiz Fux. Cumprimento a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen, todos os ministros. E hoje um especial cumprimento ao ministro Luiz Roberto Barroso pelo seu aniversário. Já o fiz no TSE, mas aqui reafirmo, caro amigo, o desejo de muita saúde, muita paz, muita felicidade e que a sua presença, que é sempre uma alegria para todos nós, se mantenha por muitos e muitos anos. Também, presidente, aproveito a oportunidade para me solidarizar com as palavras de Vossa Excelência e com a família, amigos dos 270.917 mortos pela Covid-19 no Brasil, com a lamentável cifra de 2.349 mortos em 24 horas. E reforçar as palavras de Vossa Excelência, que é um momento de união de todas as esferas federativas e todas as esferas políticas, mas muito mais do que isso, é um momento de união da sociedade em realmente respeitar a ciência, respeitar as regras sanitárias para que nós consigamos evitar o aumento drástico desse número de mortes, dessa verdadeira mortandade que se instalou, não só no Brasil, no mundo, mas que, lamentavelmente, essa segunda onda veio mais forte no Brasil. Presidente, pedi a palavra para
solicitar adiamento da petição 9456. Exatamente hoje nós analisaríamos a denúncia oferecida pelo eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, a quem também cumprimento agora, denúncia oferecida em face do deputado Daniel Lúcio da Silveira. E solicito adiamento, presidente, e faço questão de explicar aos colegas, o prazo para a defesa preliminar da defesa do eminente deputado findou sexta-feira passada, sem nenhuma manifestação. Certificado isso nos autos, solicitei a Vossa Excelência a pauta, até porque o denunciado encontra-se preso, foi marcada a pauta, e somente na data de ontem, o que muito me estranhou, mas na data de ontem a defesa peticionou, solicitando a abertura de novo prazo de 15 dias, sob a argumentação que precisaria agora ter também contato com os inquéritos 4828 e 4781, que são simplesmente citados na denúncia, exemplificativamente, não fazem parte dos fatos imputados, até porque o fato é único. Apesar, presidente, da defesa ter se quedado inerte no prazo, apesar da preclusão, da extemporaneidade da petição, pois o denunciado e sua defesa deixaram escoar o prazo legal, mas em homenagem ao princípio da ampla defesa, do contraditório, e aqui a questão que é uma questão que envolve os poderes da República também, determinei a devolução do prazo de 15 dias para apresentação da defesa preliminar. Assim que a defesa for apresentada, imediatamente, presidente, solicitarei nova pauta para que possamos analisar a denúncia oferecida pelo eminente Procurador-Geral da República. Em virtude disso, então, solicito o adiamento do julgamento. Obrigado, presidente. Então, a nota está deferida... Vossa Excelência me permite? Ministro Marco Aurélio, com a palavra. Sabemos que a prisão preventiva foi referendada pelo plenário, mas a prisão preventiva é sempre um ato provisório. E aí, para que persista esse ato provisório, indispensável é que permaneçam os dados que levaram a essa constrição. Esse enfoque ele fica robustecido quando se cogita de um integrante do parlamento, de um integrante, como no caso da Câmara dos Deputados. Pondero, presidente, se não seria o caso de o relator examinar, e pode fazê-lo de ofício, a substituição do ato mais gravoso, que é o ato de prisão preventiva, por medidas acauteladoras, enquadráveis no artigo 319 do Código de Processo Penal. É a ponderação que faço, até em deferência ao Parlamento, ao Congresso Nacional. Pelo que eu entendi, o ministro Alexandre de Moraes, no exercício de suas atribuições como relator, determinou o adiamento, tendo em vista o pedido da própria parte sob a invocação de que pretendia ter mais ampla defesa do que foi deferido e gostaria de se manifestar sobre determinados documentos. Isso, presidente, permite? Claro, evidente, presidente. Sempre importante a manifestação do eminente ministro Marco Aurélio, uma vez que não foi apresentada a defesa e hoje, em virtude disso, não houve a possibilidade da análise do recebimento ou não da denúncia, obviamente agora esse relator vai analisar o pedido de liberdade provisória realizado pela defesa, assim como o pedido realizado não só pela defesa, como pela Procuradoria-Geral da substituição da prisão por medidas alternativas. Obrigado, presidente. É que surge, presidente, um elemento complicador. Antes, a constrição decorria de um ato individual, mas hoje ela decorre de pronunciamento do plenário. Eu, então, proponho, já que a ponderação não surtiu o efeito desejado,
Eu proponho, não sei se o doutor Ara está satisfeito, que ele balançou a cabeça de forma negativa com o que eu estou dizendo, mas não importa, não ocupo cadeira voltada a relações públicas. Mas então prossigo, presidente, interrompido pela gesticulação do Procurador-Geral da República. Senhor presidente. Prossigo ponderando e propondo ao tribunal, já que endossei a medida constritiva mais gravosa, provisória, proponho que se substitua e que o relator fixe as condições, entre as quais a impossibilidade de acesso à internet. Senhor presidente, Vossa Excelência poderia me conceder a palavra? Está concedida, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Senhor presidente, data vênia, não houve nenhuma manifestação de nenhuma natureza em relação ao eminente ministro Marco Aurélio e sua fala. A questão é que, infelizmente, houve a queda de um copo com água aqui junto a mim no gabinete e eu tive que me movimentar rapidamente, um acidente trivial. Mas aproveito o ensejo para dizer que concordo integralmente com a manifestação do ministro Marco Aurélio em homenagem ao Poder Legislativo brasileiro e à adoção das medidas cautelares restritivas já solicitadas ao eminente relator por escrito nos autos em relação ao denunciado. Muito obrigado, senhor presidente. Foi deferido o pedido de adiamento exercido pelo relator, que iria trazer as peças que a defesa pediu mais prazo para apresentar, e Sua Excelência está deferindo uma providência em prol do réu. Então, deferido o adiamento, eu anuncio o julgamento subsequente. Presidente, pela ordem, eu fiz uma proposta e espero que, pelo menos, ela passe pelo crivo do colegiado. Ou seja, a proposta de um plenário substituir a constrição mais gravosa do deputado federal, a prisão, por medidas acauteladoras, em deferência, repito, ao nosso parlamento. É que eu entendi que o relator adiou. Eu, como relator, estou adiando o julgamento e não trago essa proposta, não trago esse pedido. E como o ministro Marco Aurélio sempre ressalta, há de se valorizar o relator. Então, não há julgamento iniciado, presidente. Não aceito a carapuça em primeiro lugar. E continuo dizendo que devemos homenagear a atuação do relator. Mas o relator tem os atos submetidos ao colegiado e, no caso, ao verdadeiro Supremo, que é o plenário. E lembro-me, a menos que pela idade a memória já esteja falhando, lembro-me que esse ato deixou de ser um ato individual para ser um ato do colegiado. Eu próprio emprestei endosso a esse ato, numa situação excepcionalíssima. E, por isso, é que creio que posso propor, e essa proposta não depende da aquiescência do relator, posso propor que o tribunal afaste a prisão preventiva, o ato que o próprio tribunal implementou, e não foi, a esta altura já não é mais o ato individual, e substitua esse ato por cautelares diversas, segundo o artigo 319 do Código de Processo Penal. E creio que a prisão já perdura por 25 dias. Não vejo mais móvel para ter-se esse quadro. É a proposta que faço e espero que seja submetida ao colegiado, muito embora não concorde com a proposta o ministro relator. Eu apenas gostaria, ministro Marco Aurélio, eu não coloquei sob a votação porque o ministro relator não apregoou o processo, ele decidiu, na forma do artigo 21, que dispõe que o relator tem o dever de ordenar e dirigir o processo, o relator não apregou o processo, ele disse que estava adiando. Se nós tivéssemos aberto o julgamento, certamente essa seria uma questão... Presidente, eu então já
coloco uma outra questão de ordem. Pois não. Saber ser anteproposta de um dos integrantes do tribunal que participou da feitura do ato de constrição, é possível ou não o tribunal examinar a matéria, no que é mencionado o processo pelo relator, e indicando o relator o adiamento. Então, vamos aqui atuar como sempre agimos, colegiadamente. Não, presidente, me perdoe, presidente. Com todo o respeito que tem ao ministro Marco Aurélio, se assim for, amanhã eu trago uma lista de processos em que eu queira me manifestar e peço para Vossa Excelência apregoar, mesmo o relator não trazendo o processo. Isso é um desrespeito ao relator. Senhor presidente. Não. Longe de mim. Eu vou dar a palavra pela ordem. Eu vou dar, ministro Toffoli. Desrespeitar o relator. Tá bem. Ainda mais se o relator é um xerife. Pois não. Ministro Dias Toffoli pede a palavra. Eu só pediria ao tribunal que nós mantivéssemos aquela nossa regra de ouro. Dissenso não é discórdia. Vamos debater rapidamente essa questão, porque se nós estamos diante de uma questão de eminência constitucional, direito de resposta, vamos ser sucintos nessa questão formal. O ministro Dias Toffoli pediu a palavra. Presidente, uma boa tarde a Vossa Excelência, as ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber, vice-presidente, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, advogado-geral da União, senhoras e senhores advogados, também me solidarizando com a manifestação que Vossa Excelência já fez em nome do Tribunal e também do ministro Alexandre em relação ao dia... Hoje um dia triste, um ano de pandemia, mas nós temos que a vida continua e, graças a Deus, temos aqui a presença de um colega que aniversaria no dia de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso. Senhor presidente, a questão é a seguinte, eu nem teria como pedir vista de um caso que não está apregoado. Segundo a questão, senhor presidente, é óbvio que o que veio a referendo foi uma liminar. O relator, a qualquer tempo, tendo informações a respeito de algo que modifique aquela situação anterior, o relator não precisa trazer para o julgamento colegiado em uma sessão do colegiado que ocorre às quartas e quintas-feiras. Ele pode fazer eventual substituição por cautelares monocraticamente e, se achar necessário, trazer ao colegiado. Então, eu não vejo necessidade de se colocar essa questão de ordem, porque o relator já dispõe dessa prerrogativa. Apesar do referendo, e eu fui um dos que referendou, até porque foi unânime, todos nós referendamos, isso não coloca uma camisa de força no relator, que poderá analisar, se assim o entender oportuno, a mudança da situação. Por outro lado, o que ocorreu no caso é que a defesa perdeu o prazo. Não é essa corte, e muito menos o relator que está embora. A defesa perdeu o prazo de manifestação e o relator, numa atitude de privilegiar a ampla defesa, não certificou o trânsito em julgado e aceitou a justificativa da defesa. E é por isso que está sendo, por Sua Excelência, o eminente relator, indicado o adiamento. Então, senhor presidente, eu entendo que o relator é soberano para analisar monocraticamente a eventual substituição, caso haja mudança de cenário. É o que eu gostaria de externar, senhor presidente. Pois não. Ministro Marco Aurélio, vou pedir vênia a Vossa Excelência e vou acolher a proposta do relator, que é soberano no adiamento feito, e está adiado feito, vou dar início... Vossa Excelência me permite... Claro. Então, o tribunal é refratário à proposta que fiz. Entende que não é oportuna a apreciação da proposta, é isso?
Não, eu confesso a Vossa Excelência que não é que... Eu não fico na coluna do meio, presidente. Não, Há de haver uma definição, principalmente se um integrante do tribunal pode ser o mais novo ou o mais antigo, não importa. Sim. Nós ombreamos, somos iguais, faz uma proposta. Agora, se o tribunal entende que não é oportuno o exame, eu fico vencido na questão de ordem que suscitei. Agora, não posso silenciar e aí ser colocado, como disse, quem disse? O ministro Dias Toffoli, numa camisa de força a essa altura da vida. Não aceito mordaça. Não, eu pedi vênia a Vossa Excelência exatamente porque, na qualidade de presidente dos trabalhos que ora se realizam... Excelência, tudo pode. Eu já disse que Vossa Excelência é autoritário. Vossa Excelência, tudo pode. Vossa Excelência realmente não submete ao colegiado proposta de um colega. Muito bem, paciência, os tempos são estranhos e Vossa Excelência colabora para eles serem mais estranhos ainda. Eu não aceito a pecha de Vossa Excelência, mas, enfim, vou decidir que, como o relator não apregoou o processo, nós não temos o que decidir. E está anotado aqui já, determinado, que está adiado o feito e o relator apreciará as medidas de constrição que ele se referiu agora. Chama julgamento, o prosseguimento do julgamento das 3 ações de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade 5.415, 5.418 e 5.436. Faço uma resenha do julgamento após o voto do ministro Dias Toffoli, relator conhecido do pedido formulado na ação direta e o julgava integralmente procedente, na ação 5.415, na ação 5.418, conhecia em parte o pedido formulado na ação direta, e relativamente à parte de que conhecia, julgava parcialmente procedente, e na 5.436, o ministro Dias Toffoli conhecia o pedido formulado na ação direta e o julgava parcialmente procedente, o julgamento foi suspenso, tendo em vista o horário regimental, e agora vamos prosseguir nesse julgamento, dando a palavra à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques. Vossa Excelência, ministro Nunes Marques, tem a palavra para o voto. Quero cumprimentar a todos os colegas, ministros e ministras, na pessoa do presidente, a quem também cumprimento pelo pronunciamento feito. Aproveito para também cumprimentar o Procurador-Geral da República, o ministro Tajeú, servidores e advogados que estão conectados a essa sessão. Parabenizar o ministro Luiz Roberto Barroso pela passagem natalícia, desejando muitos e longos anos de vida, repletos de muita saúde, paz e felicidade com as bênçãos de Deus. Obrigado, viu? Já passo ao voto. Não procede a preliminar de legitimidade ativa de causa aventada pela Advocacia Geral da União e pelo Senado Federal na ADI 5418. Meu voto também é o espelho do voto do ministro Toffoli. Também ele é condensado e se remete às 3 ADIs. A Associação Brasileira de Imprensa, ABI, reúne pessoas afetas de forma ou de outra atividade jornalística. Ademais, conta com associados em 15 unidades da federação. E o presente feito requer provimento judicial identificado com os interesses da categoria profissional que congrega. Portanto, reconheço legitimidade para a propositura da ADI 5418-DF. Quanto à alegada ilegitimidade da Associação Nacional de Jornais, ADI 5436-DF, também a tenho por improcedente, considerado o claro vínculo temático a identificar seus objetivos institucionais com o provimento judicial por ela vindicado. Portanto, reconheço a Associação Nacional de Jornais legitimidade para a propositura da ADI 5436-DF.
Ainda sobre a DI 5418-DF, na esteira do que já assentou o ministro Dias Toffoli, observo que, de fato, a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, não se desincumbiu da tarefa de impugnar especificamente todos os dispositivos legais por ela tidos como inconstitucionais. Portanto, deixo de conhecer o pedido quanto à totalidade do diploma objugado, fazendo apenas no que se refere aos artigos 2º, parágrafo 3º, 4º, 5º, parágrafo 1º, primeira parte, e artigo 6º, incisos 1 e 2, e 10º da Lei 13.188 de 2015. Avanço ao mérito. Para a efetiva construção de um Estado democrático de direito, tal como se apresenta a República Federativa do Brasil, é imprescindível a existência de uma imprensa livre. O trânsito das ideias, tantas quantas possam surgir, assim como a mais ampla informação a ser disponibilizada ao conjunto da sociedade, são pressupostos sem os quais o projeto de democracia não passará de uma simples quimera. Portanto, o direito de informar livremente, reconhecido à imprensa, encontra justificativa exatamente nesse verdadeiro munus público, que lhe pesa sobre os ombros, consistente numa atuação colaborativa com a construção de uma sociedade consciente, plural e democrática. Aparta-se a imprensa de seu dever social no momento em que se presta a destruir reputações com notícias deturpadas ou objetivamente mentirosas. Igualmente, quando entra nas disputas político-partidárias próprias do regime democrático, assumindo o lado e quebrando o princípio da paridade de armas. Quando assim agem, para muito além de desrespeitar direitos da personalidade de indivíduos, os veículos de comunicação social acabam por abandonar sua tão nobre missão, em total desserviço aos interesses coletivos tendentes à construção de uma sociedade verdadeiramente livre. Sob tais razões, a expressão inglesa fake news recentemente ganhou enorme popularidade depois de diversas campanhas encampadas por pessoas públicas e privadas, com destaque para a justiça eleitoral, advertindo sobre os incomensuráveis malefícios ocasionados pela divulgação, publicação ou transmissão de notícias falsas. A liberdade de imprensa deve colocar-se a serviço da informação, baseada sempre na verdade e no respeito. Fora disso, o que há é desinformação, com todas as más consequências que daí possam resultar, conforme bem já alertavam as campanhas de prevenção às fake news. Quando fazem mau uso dessa liberdade, os veículos de comunicação social disparam contra os direitos da personalidade, é verdade, mas também e principalmente contra o interesse coletivo tendente à construção de um verdadeiro Estado democrático de direito. Assim, a garantia constitucional de resposta e indenização, consagrada no artigo 5º, inciso 5 da Lei Maior, tem como objetivo imediato acudir àqueles que, sendo vítimas de falsas notícias midiáticas, intencionem restabelecer a boa fama maculada e obter reparação pelos prejuízos materiais e pelos danos morais sofridos. Obviamente, para além desse objetivo imediato, o postulado constitucional carrega o mérito de depurar o exercício do direito de informação, ora prevenindo a mentira, ora restabelecendo a verdade. A Lei 13.188, de 11 de novembro de 2015, veio ao mundo jurídico em muito boa hora, porque nela se identifica instrumento processual vocacionado a dar maior efetividade ao exercício da garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso 5 da Carta Magna. O direito de resposta ou retificação, para que verdadeiramente alcance os efeitos a que se propõe, deve ser exercido à luz dos princípios da equivalência e da imediatidade. Por isso, a mencionada lei foi econômica ao fixar prazos processuais, pois, de outra forma, restaria inobservado o princípio da imediatidade. E sem a contemporaneidade ou imediatidade, a resposta ou retificação poderá mostrar-se incapaz de restaurar plenamente a honra enlameada e de resgatar a verdade sonegada. Ademais, prazos exíguos, desde que suficientes para que neles sejam praticados os atos correspondentes, prestigiam a cláusula da duração razoável do processo, cujo assento constitucional se vê no artigo 5º, inciso 78 da Lei Maior. Não identificam, em qualquer dos prazos fixados na Lei 13.188 de 2015, exiguidade tanta a ponto de inviabilizar a prática dos atos processuais respectivos. São todos eles constitucionais, mormente porque concretizam o princípio da imediatidade e o direito fundamental a um processo com duração razoável.
nada obstante entendimento ministerial em sentido contrário, nem mesmo o prazo do inciso 1 do artigo 6º da Lei 13.188 de 2015 reclama outro olhar com abordagem distinta. Conforme a regra do artigo 5º caput da Lei 13.188 de 2015, o veículo de comunicação social disporá do prazo de 7 dias para divulgar, publicar ou transmitir a resposta ou retificação, a contar do recebimento do pedido apresentado pela pessoa que se julgara ofendida. Se assim não fizer desses 7 dias, é lógico pressupor que o veículo de comunicação social poderá rapidamente, dentro de 24 horas, conforme prevê o inciso 1 do artigo 6º da Lei 13.188 de 2015, apresentar ao Estado juiz as razões de sua recusa pré-processual. Depois de feito o agravo, surge para a pessoa agravada a legítima pretensão de desmenti-lo, de desfazê-lo, nos termos em que ela mesma entender pertinentes. A retratação ou retificação espontânea, ou seja, aquela feita pelo próprio veículo de comunicação social, independentemente de provocação, pode, a juízo do ofendido, apresentar-se com ímpeto inferior àquele verificado na matéria ofensiva. Pode também, ainda, segundo o juízo da pessoa ofendida, não resgatar plenamente a verdade que fora dolosa ou culposamente sonegada. Ademais, a essa tal retratação ou retificação espontânea, não se pode reconhecer a eficácia de reparar o dano moral provocado, mormente, quando se tem em conta sua dimensão subjetiva. Por essas razões, não se identifica, no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 13.188 de 2015, qualquer nódoa de inconstitucionalidade. Também não há qualquer inconstitucionalidade na opção legislativa constante do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 13.188 de 2015, que definiu regra de competência, adotando como premissa facilitar à parte ordinariamente mais fraca, ou seja, a pessoa ofendida, o acesso ao Poder Judiciário. Quanto à regra prevista no artigo 10 da Lei 13.188 de 2015, forçoso é reconhecer-lhe a inconstitucionalidade parcial, é que sua aplicação resultará em óbice quase intransponível para a função revisora recursal. O juízo monocrático, à luz do artigo 7º caput da Lei 13.188 de 2015, poderá, desde logo, deferir que se faça a resposta ou retificação em prazo não superior a 10 dias. Diante dessa liminar deferida em primeira instância, a ser efetivada no prazo máximo de 10 dias, muito dificilmente haveria tempo hábil para que, em sede recursal, órgão colegiado se reunisse a fim de deliberar sobre a eventual suspensão da decisão monocrática recorrida, de natureza sabidamente precária. A norma do artigo 10 da Lei 13.188 de 2015, ao arrepio da cláusula do devido processo legal, em suas diversas manifestações ao longo do texto constitucional, princípio do contraditório, da ampla defesa, princípio do juiz natural, princípio da inafastabilidade da jurisdição, entre outras, torna irrecorrível, na prática, decisão interlocutória monocrática que deveria ser precária por natureza. No mais, tomo também como minhas as razões já expendidas pelo eminente relator, ministro Dias Toffoli, por ocasião de sua decisão cautelar que suspendeu a eficácia do artigo 10 da Lei 13.188 de 2015, não para dar-lhe interpretação conforme, mas sim para declarar-lhe a inconstitucionalidade parcial com redução de texto. Aproveito o ensejo para, primeiramente, parabenizar o eminente relator pelo brilhante voto de aprofundado conteúdo e acompanho o eminente relator, apenas divirjo quanto à técnica processual utilizada na conclusão. E aí peço vênia para apresentar uma pequena divergência em relação ao voto do relator. Explico. Não observo pluralidade de interpretações possíveis e razoáveis para o texto do artigo 10 da Lei 13.188 de 2015, tendo em vista que a redação desse dispositivo exibe sentido bem definido, porém parcialmente inconstitucional. Ao eliminar-se a expressão em juízo colegiado prévio, o texto sobejante do artigo 10 da Lei 13.188 de 2015 não mais destoa de qualquer valor constitucional, sendo perfeitamente possível
irrecomendável, ao meu sentir, sua preservação no ordenamento jurídico vigente. A partir daí, eventual suspensão dos efeitos da decisão monocrática recorrida a ser deferida em sede recursal haverá de ocorrer nos termos das normas processuais já existentes no ordenamento jurídico. Então, senhor presidente, em face do exposto em relação à ADI 5415, eu conheço da ação para julgar procedente, em parte, o pedido, e assim fazendo, declarando a inconstitucionalidade parcial do artigo 10 da Lei 13.188 de 2015, reduzindo-lhe o texto com a supressão dos termos, entre aspas, em juízo colegiado prévio, fecho aspas. Em relação à ADI 5418-DF, eu conheço parcialmente da ação para julgá-la, e na parte que eu conheço, julgo parcialmente procedente, para declarar a constitucionalidade de todos os dispositivos impugnados, à exceção do artigo 10, cuja inconstitucionalidade parcial declara, reduzindo o texto com a supressão dos termos em juízo colegiado prévio. Em relação à ADI 5436, conheço da ação para julgá-la procedente, em parte, o pedido e, assim fazendo, declara a constitucionalidade de todos os dispositivos impugnados, à exceção do artigo 10 da Lei 13.188 de 2015, cuja inconstitucionalidade parcial declara, reduzindo-lhe o texto com a supressão dos termos em juízo colegiado prévio. Ou seja, acompanho o eminente relator, destoando tão somente da técnica de controle de constitucionalidade utilizada na parte dispositiva, mas aguardo a deliberação do colegiado e não me fecho absolutamente aos votos que virão para a construção de um acordo, quem sabe, majoritário. Então, anotado o voto de Vossa Excelência, passo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, para o voto. Presidente, cumprimento novamente Vossa Excelência, cumprimento aqui todos os advogados que realizaram sustentações orais, doutor Cláudio Lamáquia, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Gustavo Neboy, doutor André Mendes, e o nosso advogado-geral da União, ministro professor José Levi. Também cumprimento novamente o procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, que também realizou uma belíssima sustentação oral. Presidente, como já detalhado pelo eminente ministro relator, ministro Dias Toffoli, agora pelo ministro Nunes Marques, foram ajuizadas 3 ações diretas de inconstitucionalidade, tendo por objeto a Lei 13.188. Em suma, o mais importante aqui, a questão do direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Então, a questão de fundo, essa importantíssima questão sobre a previsão constitucional, como direito fundamental, do direito de resposta. Inicialmente, presidente, afasto, assim como fez o eminente ministro relator, as preliminares arguídas. E também acompanho o eminente relator em relação ao conhecimento das ações, conhecendo parcialmente o pedido formulado na ADI 5418, como indicou o eminente relator, quanto aos artigos 2º, parágrafo 3º, artigo 4º, artigo 5º, parágrafo 1º, artigo 6º, inciso 1 e 2 e artigo 10º, e integralmente, conheço integralmente os pedidos formulados nas ADIs 5415 e 5436. Aqui toda a discussão se dá, obviamente, no contexto da comunicação social. Consagrada a ideia e defesa da comunicação social pela Constituição, que assentou uma marca de liberdade na organização, produção e difusão do conteúdo informativo. Isso é expresso no artigo 220 da Constituição. Da mesma forma, no parágrafo 1º desse artigo 220, do referido artigo 220, se refere expressamente ao conteúdo dos incisos 4º, 5º, 10º, 13º e 14º do artigo 5º, afastando, a meu ver, qualquer margem para restrição, obviamente, da garantia fundamental da liberdade de expressão no direito de comunicação social. Aqui, presidente, se discute uma das faces
direito de comunicação social, uma das faces da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, e reiteradamente venho repetindo isso nos vários julgados sobre o tema no Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão há de ser exercida sob o binômio liberdade com responsabilidade. A ideia desse binômio liberdade com responsabilidade protege a liberdade de expressão tanto no seu aspecto positivo quanto no negativo. Ou seja, tanto no aspecto positivo, ao cidadão, à imprensa, pode se manifestar como bem entender, como no aspecto negativo, ou seja, é absolutamente vedada, é absolutamente ilegítima a intervenção do Estado por meio de censura prévia. Agora, o mesmo binômio que deve servir de vetor interpretativo à liberdade de expressão, e aqui especificamente à liberdade de imprensa, liberdade com responsabilidade, permite a responsabilização posterior. Da mesma forma que não há permissão alguma da Constituição para restringir a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, previamente, não há nenhuma possibilidade de censura prévia, também, da mesma forma, há previsão constitucional da possibilidade de responsabilizações posteriores, responsabilização civil, responsabilização penal e, inclusive, a possibilidade do direito de resposta. Então, mesmo com todos os riscos, e da tribuna isso foi colocado, nos votos que me antecederam, com todos os riscos que a comunicação de massa vem impondo, inclusive na questão dos sistemas político-eleitorais, da democracia, com esse absurdo e ilícito fenômeno das fake news, aqui entendidas como notícias fraudulentas que pretendem, não só no Brasil, mas no leste europeu, no próprio Estados Unidos, pretendem corroer os pilares da democracia, pretendem corroer a lisura das eleições, pretendem corroer a imprensa livre, a imprensa séria, livre, e pretendem corroer a independência do Poder Judiciário. Mesmo com todos esses perigos surgidos e potencializados com as fake news, a Constituição continua de clareza aqui solar. Censura prévia, não. Mas responsabilidade ao exercer a liberdade de expressão. Responsabilidade ao exercer a liberdade de imprensa. Essa é a ideia, porque não existe democracia, não existe livre participação política, não existe liberdade de manifestação, onde não se respeitar essas regras. Onde não se respeitar total liberdade para se manifestar, e aqui da imprensa escrita, falada, televisiva, mas responsabilidade pelos excessos ilícitos. Responsabilidade sempre a posteriori. Entre as várias possibilidades, seja criminal, seja civil, de responsabilidade, a Constituição estabelece o direito de resposta. Então, existe a consagração constitucional do direito de resposta, que deve ser proporcional ao agravo, é um instrumento democrático. Jurídicos, constitucionais, e cada uma delas, imputações ofensivas, imputações prejudiciais à sua dignidade, à sua intimidade, à sua privacidade, à sua honra. A abrangência, presidente, desse direito fundamental é ampla, aplicando-se em relação a todas as ofensas. Veja, isso foi muito bem salientado pelo voto, e cumprimento aqui o detalhadíssimo voto do eminente ministro relator Dias Toffoli, isso foi muito bem salientado pelo voto do eminente ministro Dias Toffoli.
o direito de resposta não é uma previsão infraconstitucional, não é uma previsão legal. O direito de resposta é uma previsão constitucional dentro do capítulo dos direitos e garantias fundamentais. É um direito instrumental que pretende efetivar direitos materiais como a honra, a intimidade, a privacidade, a dignidade da pessoa humana. É um direito fundamental. E como tal, e o próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu, assim, nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º, é autoaplicável. O Supremo Tribunal Federal, essa Corte entendeu, pela sua autoaplicabilidade, sendo que é possível uma regulamentação legal, como fez a legislação, como fez o Congresso Nacional. Mas essa consideração de que o direito de resposta tem status constitucional é importantíssimo, porque faz parte de toda a proteção à dignidade da pessoa humana, à honra, à intimidade, à privacidade, e mais do que isso, entra como um instrumental de proteção ao binômio, à própria liberdade de expressão. Liberdade com responsabilidade. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa não se confunde com impunidade para agressões. Censura prévia, repito, absolutamente vedada. Agora, as pessoas, os órgãos, as entidades devem ser responsabilizadas pelos excessos que praticam. Então, a partir disso, o cometimento de excessos no exercício da liberdade de expressão deve possibilitar ao ofendido, ao prejudicado, instrumentos que permitam o restabelecimento da verdade, o restabelecimento da sua reputação, da sua honra, ou, no mínimo, a possibilidade do seu próprio desagravo proporcional à agressão. O exercício do direito de resposta, se negado pelo autor, e a legislação seguiu, como o fez, ou fizeram os mais modernos ordenamentos jurídicos, permitindo, primeiro, que o próprio autor das agressões, das ofensas, possa possibilitar, acabe possibilitando o direito de resposta, mas o exercício de resposta, se negado pelo autor das ofensas, deve ser tutelado, como há previsão, pelo Poder Judiciário, garantindo-se o mesmo destaque à notícia que o originou. É muito comum essa discussão. A pessoa é ofendida na chamada principal de determinado jornal, no lead principal. E aí o jornal quer dar o direito de resposta no rodapé do terceiro caderno, que vem de imóveis. Ou seja, absolutamente desproporcional. Então, esse direito fundamental, instrumental, que é o direito de resposta, se reconhecido pelo Poder Judiciário, deve ter a proporcionalidade com a própria agressão. A Constituição estabelece, a meu ver, implicitamente, como requisito para o exercício do direito de resposta, ou da própria réplica, como alguns chamam, a proporcionalidade. O desagravo deverá ter o mesmo destaque, a mesma duração, no caso de rádio, televisão, vídeos, o mesmo tamanho, no caso da imprensa escrita, que a notícia que gerou a relação conflituosa, sendo que a responsabilidade por essa divulgação e os custos é de quem iniciou a relação conflituosa. Obviamente, essa proporcionalidade, essa razoabilidade, essa adequação, não permite também que a réplica seja ilícita. Não permite que o conteúdo do exercício do direito de resposta acabe acobertando outras atividades ilícitas, acabe acobertando mais ofensas num verdadeiro tiroteio. Então, a partir disso, se cria o que também foi muito bem denominado pelo eminente ministro relator em seu voto, uma paridade de armas entre os cidadãos e os veículos de comunicação social. A possibilidade do direito de resposta, do pleno exercício do direito de resposta, cria o que o eminente ministro Dias Toffoli chamou de paridade de armas entre os cidadãos e os veículos
de comunicação. E essa paridade de armas foi regulamentada, apesar da autoaplicabilidade do parágrafo dado pelo parágrafo 1º do artigo 5º ao direito de resposta, esta paridade foi regulamentada pela Lei 13.188 de 2015, que visa efetivamente assegurar o direito de resposta gratuito, proporcional ao agravo àquele que foi ofendido. Não me parece que houve excesso legislativo ao prever a possibilidade do exercício do direito de resposta após a retratação, e aqui já o primeiro ponto específico, após a retratação ou retificação espontânea do veículo de comunicação. O exercício da mera retratação, e a retratação é escolhida nos termos e condições pelo próprio ofensor. É justo, é válido, mas não se confunde retratação com direito de resposta. Não se confunde retratação cujas condições são estabelecidas pelo próprio ofensor com direito de resposta. A retratação, que é uma previsão legal, infraconstitucional, não pode e não tem o condão de afastar o legítimo exercício de um direito fundamental, que é o direito de resposta. Então, o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 13.188. Obviamente, a necessidade, a adequação da concessão do direito de resposta, mesmo após a retratação, deverá ser analisado pelo Poder Judiciário, de maneira a assegurar o exercício razoável do desagravo, que deverá, como sabemos, apresentar proporcionalidade entre a resposta ou a retificação e a matéria que ensejou. Se a retificação foi realizada nos mesmos termos que seriam direito de resposta, não há necessidade, obviamente, de se realizar o direito de resposta. Mas aí o judiciário vai analisar. Agora, se a retratação foi absolutamente desproporcional, se a retratação não abordou todos os pontos, então continua cabendo o exercício do direito de resposta. A retificação, a retratação, não, eu insisto, não exclui a possibilidade do direito de resposta. Agora, se a retratação, ela, foi um verdadeiro direito de resposta completo, então aí não há mais ofensa a ser respondida, são coisas diferentes. Mas quem vai analisar isso, quem deve poder analisar isso, é o Poder Judiciário. É o exercício do direito de resposta, seja precedido ou não de retratação, o exercício do direito de resposta deve respeitar a razoabilidade. Deve observar necessárias proporcionalidade, justiça, adequação entre a resposta ou retificação, entre a ofensa ou retificação e a matéria que ensejou. Então, aí é o Poder Judiciário que deve analisar de forma prudente, proporcional, para garantir a efetiva proteção. Então, afasto essa inconstitucionalidade, da mesma forma que afasto as inconstitucionalidades apontadas em relação aos artigos 5º, parágrafos 1º e 2º, artigo 6º, artigo 7º e artigo 10 da Lei 13.188. Pois eu, com todas as vênias, as posições em contrário, não verifico ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da razoável duração do processo, sob o argumento de que a lei estabeleceu prazos demasiadamente exíguos para que a parte ré possa analisar, se defender. Isso seria um tratamento desigual entre ofendido e ofensor. A razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade da tramitação foram efetivamente consagrados na emenda 45, foram trazidos como novo direito fundamental no artigo 5º, 78, e devem, obviamente, ser analisados
mediante as circunstâncias de real efetividade da resposta perante a agressão realizada. Todos conhecem que há um velho ditado na imprensa, entre os jornalistas, que afirma que jornal velho serve para embrulhar peixe. Ou seja, ele demonstra que as notícias antigas vão se perdendo. Então, a resposta a uma agressão realizada deve ser pronta, rápida, eficaz, sob pena de total inutilidade. E foi exatamente nesse sentido manifestação do excelentíssimo Procurador-Geral da República, que salientou a necessidade da equivalência, não só da equivalência, como da imediatidade da resposta a ser realizada. Eu observo ainda que o legislador foi extremamente cuidadoso, pois estabeleceu no próprio artigo 5º um prazo de 7 dias para que haja a possibilidade da própria retificação, do próprio direito de resposta espontâneo. Olha, não se pode falar de surpresa, de 7 dias, até porque quem foi ofendido pela matéria também não foi previamente notificado que seria ofendido pela matéria. Então, aqui me parece que o tratamento é absolutamente isonômico. São constitucionais esses artigos. Também entendo o presidente constitucional, parágrafo 1º do artigo 5º, ao estabelecer como juízo competente para conhecer do pedido do direito de resposta, em primeiro lugar, domicílio do ofendido. Olha, já foi ofendido e ainda vai ter que ter todos os custos para litigar fora do seu domicílio, isso é uma dupla agressão àquele que foi ofendido. Ou, se ele preferir, aí sim aquele do lugar onde o agravo tem apresentado maior repercussão. Isso também foi uma possibilidade inteligente da legislação. Aqui eu cito a parecer e a manifestação do professor José Levi, nosso AGU, que haveria violação à Constituição se o ofendido fosse compelido a buscar a correção da matéria contra si, divulgada em um local desimportante para sua honra, intimidade, reputação, conceito, nome, marca ou imagem. Olha, então, aqui é a dupla possibilidade, ou no seu próprio domicílio, ou onde realmente a ofensa ganhou maiores áreas de prejuízo à sua honra, intimidade, reputação, conceito, nome. Parece absolutamente constitucional. Por fim, presidente, analiso a questão do artigo 10 da Lei 13.188, alegação de constitucionalidade, em que se exige a deliberação colegiada para concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau que conceda ou negue o direito de resposta nos termos, aqui deixarei de ler, do artigo 10. Me parece de flagrante inconstitucionalidade. Isso é um ferimento mortal ao poder geral de cautela do Poder Judiciário. Tentar amarrar, tentar algemar o relator, tentar desrespeitar o relator, vedando de poder conceder ou não a liminar, isso não só afeta, como muito bem ressaltado pelo eminente relator ministro Dias Toffoli, toda a organicidade do Poder Judiciário, ao se permitir, em primeira instância, total poder geral de cautela, e, em segunda instância, se suprimir o poder geral de cautela. Aqui não se trata só de uma mera norma procedimental ou mesmo processual. Aqui nós estamos falando de uma limitação perigosíssima ao artigo 5º, inciso 35, porque o que se pretende é subtrair o poder geral de cautela do relator em segundo grau e, permitindo com isso, em futuras legislações, também subtrair poder geral de cautela de relatores em segundo grau, em tribunais superiores, ou seja, suprimindo o poder geral de cautela, suprimindo a proteção constitucional prevista, o princípio da inafastabilidade da proteção jurisdicional do artigo 5º 35, que impede, e essa norma impediria
a possibilidade de apreciação imediata pelo órgão monocrático de segunda instância de lesão ou ameaça de lesão a direito. Então, eu insisto nisso, já concluindo, presidente, que aqui é muito mais grave do que, aparentemente, uma norma processual que daria tratamento desigual entre primeira e segunda instância, e, obviamente, fere a organicidade do direito. Aqui é um atentado contra o poder geral de cautela da magistratura, um atentado contra o poder geral de cautela dos tribunais e uma ameaça ao princípio da inafastabilidade do poder judiciário, consagrado pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Dessa forma, entendo, como fez o relator já, concedendo anteriormente a liminar, ser inconstitucional. Diante disso, presidente, cumprimentando novamente o eminente ministro Dias Toffoli pelo claro, detalhado e bem elaborado voto, que obviamente facilitou aqui esse resumo que fiz, acompanho integralmente Sua Excelência. Muito obrigado, ministro Alexandre Moraes, pelo voto sucinto e ao um só tempo denso. E passo a palavra a Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, para o voto. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e, ao fazê-lo, quero também expressar meus cumprimentos a Vossa Excelência pela manifestação que, como presidente do Supremo Tribunal Federal, na chefia do Poder Judiciário brasileiro, Vossa Excelência fez hoje, prestando a justa solidariedade a todas as vítimas e familiares da pandemia que assola o país e o mundo. A Constituição proclama almejar a sociedade brasileira ser livre, justa e solidária. Portanto, a manifestação de Vossa Excelência é uma manifestação de solidariedade que deriva não só da humanidade que deve residir em todos nós, mas também do cumprimento do mandato constitucional outorgado a esta Suprema Corte de vigiar pela legalidade constitucional e pelo cumprimento da Constituição. Inicio também, senhor presidente, cumprimentando o eminente ministro relator. O eminente ministro Dias Toffoli trouxe a esse colegiado uma matéria de um relevo indiscutível. E Sua Excelência o fez não apenas de modo escorreito, como de praxe tem feito, mas também contextualizando este tema, que é verdadeiramente um tema de filtragem constitucional, e o contributo do voto de Sua Excelência é imenso no campo do direito de resposta e da manifestação e da liberdade de imprensa, e, portanto, cumprimento Sua Excelência, cumprimento as eminentes ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, os eminentes pares, e também assim, senhor presidente, cumprimento as sustentações orais que aportaram à tribuna virtual, prestando uma grande contribuição ao debate da matéria, permitindo de modo especial cumprimentar o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, o professor doutor José Levi, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, e, em nome da advocacia privada, cumprimentar o sempre presidente do Conselho Federal da OAB, doutor Lamac. Senhor presidente, a matéria já está posta não apenas pelo voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator, mas também pelos ministros que me precederam. Ministro Alexandre Moraes, que vem de acompanhar integralmente o eminente relator, e ministro Nunes Marques, que suscita uma distinção, até onde puder ir, muito mais de técnica de hermenêutica constitucional em relação àquela apresentada por Sua Excelência, o eminente ministro relator. De minha parte, senhor presidente, me permito sumariar o voto que trago, apenas rememorando o início que, com efeito, está sendo submetido ao filtro da constitucionalidade a Lei
13188 de 2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Esse dispositivo que compõe o instrumento da Lei 13.188, o instrumento do direito de resposta, acaba sendo uma objetivação infraconstitucional do contido no inciso 5º do artigo 5º da Constituição, além de chamar à colação o direito à livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, vale dizer, os incisos 4º e 9º do mesmo artigo 5º e o artigo 220 da Constituição. É este exame, portanto, da lei infraconstitucional, com os dispositivos que estão na legalidade constitucional expressa, que aqui se faz. E está sendo feito à luz da percepção de um luminoso precedente, que é a DPF 130, aqui já muitas vezes citada, da relatoria inesquecível do sempre presente eminente ministro Aires Brito. Além disso, o exame também chama a colação, além do dispositivo, dos dispositivos da Constituição Brasileira, que já mencionei, além desse precedente na DPF 130, no âmbito convencional, e que aqui deve ser sempre chamado à colação pela cláusula de abertura contida no parágrafo 2º do artigo 5º da própria Constituição, chama-se também a colação no âmbito convencional ao artigo 14 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê já no seu inciso 1, no número 1 do artigo 14, o direito de retificação ou resposta nas condições que estabeleça a lei. É nesta direção também que se situa a opinião consultiva 7/86 da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 29 de agosto de 1986, na qual ponderou-se a relação de unidade entre o direito de resposta e a liberdade de pensamento e manifestação, especialmente no voto do juiz Hector Gross Spiel, que agregou critério, mais de um critério, agregou um conjunto de critérios para a compreensão da natureza e do âmbito de aplicação do direito, tendo citado a seu turno a opinião consultiva 5 de 13 de novembro de 1985, série A, número 5, página 30, na qual, faço constar em meu voto, há uma distinção essencial entre as dimensões individual e social deste direito de resposta. Por isso, senhor presidente, eu entendo que, tendo o conjunto das disposições da Constituição, precedentes e regras, e também as opiniões consultivas que podem ser trazidas à colação, não há dúvida que o direito de resposta consagra a um só tempo a dimensão individual e a dimensão social de comunicar uma nova informação que irá, em regra, contradizer uma anterior, restabelecendo o que se denomina de equilíbrio informacional, que é necessário na democracia que se pretende plural. Uma sociedade aberta, plural, que prestigie a justiça social, que respeite a liberdade pessoal, que proteja os direitos essenciais da pessoa, é uma sociedade que também zela pelo equilíbrio informacional. Esse equilíbrio deve reverberar tanto no procedimento quanto no objeto da relação jurídica material, na qual deve preponderar, para além do direito abstratamente considerado,
também as circunstâncias do caso concreto. E é nesta medida que nós temos diante de nós essas 3 ações diretas de inconstitucionalidade. A 5.4.1.15, que tem como parte proponente a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio do seu Conselho Federal, cujo objeto recai fundamentalmente sobre o artigo 10 da mencionada lei, e esta pretensão de invalidade constitucional obteve da parte do eminente relator, ministro Dias Toffoli, o deferimento cautelar e a interpretação conforme para permitir que o relator suspenda a decisão do juiz singular. Portanto, a primeira das demandas impugna especialmente, e a rigor impugna exclusiva e diretamente, o artigo 10, com os argumentos que aqui já foram repisados. A ADI 5418, proposta pela Associação Brasileira de Imprensa, impugna a norma, a lei, integralmente, embora não trate minudentemente de cada dispositivo, mas realiza uma impugnação integral da lei. E aqui, desde logo, entendo que há, nesta medida, o afastamento da inconstitucionalidade integral do texto que foi editado para conformar o direito fundamental de resposta, prevendo, inclusive, uma fase extrajudicial na salutar tentativa de autocomposição dos conflitos. Aqui, Sua Excelência, o ministro relator, dá parcial procedência e acolhe do pedido subsidiário a inconstitucionalidade do artigo 10, sendo, portanto, Sua Excelência coerente com a procedência da ADI que mencionei anteriormente, a 5415, que recai precisamente sobre este artigo 10. Já na ação direta de inconstitucionalidade 5436, que é a demanda deduzida pela Associação Nacional de Jornais, há, em relação ao parágrafo 3º do artigo 2º, um pedido de interpretação conforme e de inconstitucionalidade de diversos artigos e também do artigo 10, e Sua Excelência, o relator, da procedência parcial para acolher a inconstitucionalidade somente do artigo 10, mantendo, portanto, como se vê, a linha de coerência com as ADIs já mencionadas. De minha parte, entendo, senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras e eminente ministro relator, que estamos diante de alegações que também perpassam a ideia segundo a qual o rito processual prejudica a defesa, especialmente pelas regras de competência e exiguidade dos prazos, como exposto nas sustentações orais. A celeridade exacerbada imposta ao rito compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantia constitucional do inciso 55 do artigo 5º da Constituição da República. O artigo 5º, parágrafo 2º, prevê prazo máximo de 30 dias para o trâmite processual. O artigo 5º, parágrafo 2º da lei. O artigo 6º prevê prazo de 24 horas e de 3 dias para respostas. E o artigo 7º, também da mesma lei aqui impugnada, prevê o prazo judicial de 24 horas para análise e 10 dias para cumprimento. São todos prazos que não permitem que o veículo de imprensa possa exercer o contraditório na sua forma plena, assim como a ampla defesa. Sobre o princípio do contraditório e sobre esta alegação que assim se coloca, ensina o professor Nelson Neri Júnior que o princípio do contraditório
além de se constituir fundamentalmente em manifestação do princípio do Estado de Direito, tem íntima ligação com o da igualdade das partes e o do direito de ação, pois o texto constitucional, ao garantir aos litigantes o contraditório e ampla defesa, quer significar que tanto o direito de ação quanto o direito de defesa são manifestações do princípio do contraditório. E acrescenta o ilustre doutrinador na sua obra Princípios do Processo na Constituição Federal. Diz o professor Nelson Neri Júnior, em razão da incidência da garantia constitucional do contraditório, é defeso ao julgador encurtar, diminuir o direito de o litigante exteriorizar a sua manifestação nos autos do processo. Em outras palavras, não se pode, porque é defeso, não se pode economizar, minimizar a participação do litigante no processo, acrescenta o ilustre jurista. De minha parte, adiciono que entendo também ser defeso esse encurtamento ao legislador. Deve lembrar-se, ademais, que o contraditório compreende não apenas o direito de expor as suas razões, mas também de tê-las devidamente apreciadas. Eis, então, um desequilíbrio não isonômico em desfavor do veículo de informação e especialmente do direito à liberdade de imprensa. E assim, prosseguindo, vê-se que a regra de competência do artigo 5º, parágrafo 1º, ao alterar a regra geral, pressupõe uma hipossuficiência que não encontra necessária justificativa na realidade e entendo que também viola a isonomia e a paridade de armas, para utilizar essa conhecida expressão isonômica. Entendo ser inconstitucionais, portanto, os parágrafos 1º e 2º do artigo 5º, o artigo 6º e o artigo 7º. Compreendo ainda que o pedido de interpretação conforme, tal como requerido na DI 5436, do parágrafo 3º do artigo 2º, deve ser julgado procedente. Me permito rememorar o que diz o artigo 2º, parágrafo 3º da lei. Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação, é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo. É o caput do artigo 2º. Parágrafo 3º diz: a retratação ou retificação espontânea, ainda que a ela seja conferidos os mesmos destaque, publicidade, periodicidade e dimensão do agravo, não impede o exercício do direito de resposta pelo ofendido, nem prejudicam a ação de reparação por dano moral, é a citação do dispositivo legal. Como assento no voto, e mencionei rapidamente aqui nesta síntese, a unidade que conforma o direito à liberdade de expressão e o direito de resposta demanda equilíbrio e proporcionalidade. Assim, ainda que a retratação ou retificação espontânea não prejudiquem o direito de resposta e a ação de reparação por dano moral, deve-se explicitar o seu necessário sopesamento como critério de decisão. Considera-se que o direito de resposta é um instrumento a tutelar, por assim dizer, preventivamente o efetivo dano ao direito de personalidade, como escreve na obra Dano Moral Indenizável, Antônio Jeová Santos. E, nesta medida, aqui eu invoco as palavras do nosso eminente ministro Celso de Mello, que assentou numa lição lapidar no recurso extraordinário 683-751, julgado em 24 de junho de 2015, a lição segundo a qual o direito de resposta, o direito de retificação traduz, como sabemos, expressiva limitação externa, impregnada de fundamento constitucional,
que busca neutralizar, sublinhava Sua Excelência, o eminente ministro Celso de Mello, neutralizar as consequências danosas resultantes do exercício abusivo da liberdade de expressão, especialmente a de imprensa, pois tem, por função precípua, de um lado, conter os excessos decorrentes da prática irregular da liberdade de informação e de comunicação jornalística, e, de outro, restaurar e preservar a verdade pertinente aos fatos reportados pelos meios de comunicação social, assentou Sua Excelência no recurso extraordinário 683-751. E é nessa linha desta lição que colho da atilada doutrina do professor Anderson Schreiber, em seu Manual de Direito Civil Contemporâneo, a afirmação segundo a qual há mesmo uma vocação para a neutralização do dano, que é ainda mais evidente na retratação voluntária, dizendo-se, portanto, à luz desta lição do professor Anderson Schreiber, que meios não pecuniários de reparação não necessariamente substituem ou eliminam a indenização em dinheiro, mas podem se somar a ela no sentido de reparar tanto quanto possível o dano moral sofrido pela vítima. E acrescenta o professor Schreiber, e por não menos importante em que pareçam à primeira vista, os meios não pecuniários assumem muitas vezes maior efetividade na satisfação da vítima e na pacificação dos conflitos sociais. Assim, parece-me, e concluo, senhor presidente, que a retratação ou retificação voluntária prefere o direito de resposta, que, por sua vez, prefere a indenização. Não há aqui o que se denomina de dano in re ipsa, devendo as circunstâncias serem devidamente ponderadas em cada caso concreto, submetido ao escrutínio judicial, sendo a retratação voluntária um critério que deve refletir necessariamente na eventual indenização. Assim, senhor presidente, eu entendo que o pedido na ADI 54115 deve ser julgado integralmente procedente, a fim de declarar-se a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei 13.118 de 2015, e aqui estou acompanhando nesta ADI Sua Excelência, o eminente ministro relator, como também entendo que deva ser julgado procedente o pedido sucessivo na ADI 5418, não o pedido principal, que já o rechacei, mas o pedido sucessivo que diz respeito à inconstitucionalidade dos artigos 5º, parágrafo 1º, artigo 2º, parágrafo 3º, e incisos 1º e 2º do artigo 6º, e também o inciso 10. E no tocante à ADI 5436, eu estou entendendo que é a hipótese de declarar-se a inconstitucionalidade do artigo 5º, parágrafos 1º e 2º, do artigo 6º, 7º e 10, bem como de deferir a interpretação conforme ao parágrafo 3º, artigo 2º desta Lei 13.118, competindo ao juiz da causa a aferir se a retratação ou a retificação espontânea tornam ou não despiciando provimento judicial de resposta ou a concessão de indenização. Então, em resumo, senhor presidente, na primeira ADI 5415 acompanho o eminente relator, e aqui integralmente. Na segunda, 5418, Sua Excelência dá procedência parcial, reconhecendo a inconstitucionalidade apenas do artigo 10. Da minha parte, eu estou dando a procedência em maior extensão, acolhendo totalmente o pedido sucessivo, porque há na inicial um pedido segundo o qual se almeja a declaração da inconstitucionalidade de toda a lei ou dos artigos que mencionam.
eu estou acolhendo o pedido que vem depois dessa disjuntiva, como já mencionei, e no caso da terceira e última ADI 5436, Sua Excelência, o eminente ministro relator da parcial procedência, voltando-se exclusivamente ao artigo 10, e eu estou propondo a integral procedência da ADI 5436. Com esses termos e cumprimentando mais uma vez Sua Excelência, o eminente ministro relator, é como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin, pelo voto, também erudito e sucinto. E passo agora a palavra a Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, a quem reitero os votos de saúde, paz e muita alegria de viver no dia de hoje, que é a sua data natalícia. Obrigado, querido presidente, estimado amigo, muito obrigado a todos os colegas que se manifestaram. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, cumprimento a ministra Rosa Weber. E a minha proximidade, presidente, que a gente gosta de passar embaixo do radar nessas situações, mas ainda assim o carinho e a parceria que temos alegra a minha vida e alegra o meu dia, e eu sou muito grato por isso. Presidente, a questão já foi debatida e exposta de maneira bastante significativa, desde o voto importante do ministro relator e depois dos que o seguiram. Nós estamos tratando aqui de uma lei que veio suprir a lacuna deixada pelo julgamento de inconstitucionalidade integral por incompatibilidade sistêmica da lei de imprensa do regime militar, quando do julgamento da ADPF 130, da relatoria do eminente ministro, e gostei da expressão utilizada pelo ministro Fachin, sempre presente, Carlos Aires Brito, que iluminou esse tribunal com seu conhecimento jurídico e com a sua personalidade iluminada. E, portanto, havia um vazio que foi preenchido por essa lei, e penso, presidente, que, no geral, de maneira bastante satisfatória, compatibilizando a liberdade de expressão, que é um valor de expressão máxima na Constituição, com os direitos das pessoas eventualmente afetadas por imprecisões ou por notícias equivocadas ou mesmo deliberadamente falsas. A liberdade de expressão, ela se legitima como uma expressão da dignidade da pessoa humana, ou seja, uma manifestação da personalidade de cada um. Ela se legitima porque permite uma livre circulação de ideias e de opiniões, o que é próprio e, na verdade, é uma exigência da democracia, e para que nas sociedades livres se busque a verdade possível, porque, no fundo, em sociedades abertas e plurais, a verdade não tem dono. A mentira deliberada tem, mas a verdade propriamente não tem dono, porque a vida comporta muitos pontos de observação. Eu gosto de citar um verso do poeta Ramón de Campo Amor, em que ele escreveu: "En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo tiene el color del cristal com que se mira." As coisas na vida têm a cor da lente pela qual são observadas, e as pessoas observam por lentes diferentes, porque têm vivências diferentes e experiências diversas ao longo da vida. Eu e outros colegas do tribunal fazemos parte da geração que conviveu com a ditadura e com a censura à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Liberdade de expressão nas suas múltiplas manifestações, desde a liberdade de imprensa até a liberdade artística, no mundo em que as músicas, até as músicas, para que as novas gerações saibam, precisavam ser previamente submetidas ao departamento de censura, e havia, inclusive, compositores malditos cujas músicas eram invariavelmente rejeitadas e que tinham que apresentá-las sob pseudônimo.
Já vivemos épocas muito tristes no Brasil, e triste mesmo é ver quem sinta saudade desse tempo. Pois nós, os que convivemos com a censura, temos uma visão, no geral, libertária em relação à liberdade de expressão, considerando como regra geral, quase absoluta, porque nada é absoluto nessa vida, mas como regra geral, a inaceitação da censura prévia, ou seja, do cerceamento de uma manifestação antes que ela seja efetivamente exteriorizada. A contrapartida, no entanto, de não se admitir nenhuma interdição a priori de manifestação é a possibilidade natural da reação a posteriori diante da injustiça, diante da inverdade ou diante da imprecisão. E não por acaso o direito de resposta tem assento constitucional, é previsto na Constituição. Ficou um largo período sem regulamentação, até que, desde a decisão na ADPF 130, mas veio agora a ser disciplinado por esta Lei 13.188 de 2015. E, aliás, presidente, destacaria isso, na prática, o bom jornalismo já adota como regra ética ouvir os dois lados, o que, seguida esta regra, minimiza o próprio Instituto do Direito de Resposta. Mas, às vezes, mesmo de boa fé, podem ocorrer erros, e pior ainda, quando sejam de má fé. De modo que acho que a lei veio em boa hora e acho que, no geral, regulamenta bem esse importante instituto, que é um contraponto, como disse, à inaceitação da censura prévia. Eu ouvi com atenção os ilustres advogados que estiveram na tribuna e cumprimento todos eles, o doutor Gustavo Binnenboim, nosso ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Cláudio Lamac, o doutor André, o doutor José Levi, advogado-geral da União, ouvi com interesse e com atenção. Eu preciso dizer, presidente, que não me impressionei com a queixa quanto à celeridade. Na verdade, nós todos temos queixa mesmo contra a morosidade da justiça. E aqui, como lembrou o ministro Alexandre de Moraes, a demora muitas vezes permite a consumação inexorável do dano, porque o desmentido, quando venha com muita tardança, já não é mais capaz de atingir o mesmo público ou resguardar o direito de que esse público tenha acesso também à visão do ofendido. Portanto, eu peço todas as vênias aos ilustres advogados que sustentaram a tese, ao meu querido amigo Luiz Edson Fachin, mas penso, sobretudo em tempos de internet, porque lembrava o ministro Alexandre de Moraes também a frase célebre que eu ouvia com frequência do nosso ex-colega e também amigo ministro Nelson Jobim: no dia seguinte o jornal já serve para embrulhar peixe. Mas hoje em dia, com a internet, a notícia não vai para o lixo rapidamente, ela fica online e mais ou menos perpetuando a ofensa quando haja uma ofensa ou quando haja uma inverdade e uma imprecisão. De modo que, no mundo da internet, no mundo da revolução digital, penso sim que a celeridade da resposta é uma exigência dos tempos modernos, e eu bem entendo que impõe esses prazos exíguos de 24 horas e 3 dias, um ônus muitas vezes exagerado sobre o advogado, embora aqui lembrando meu querido e saudoso amigo Hélio Saboia, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que gostava de brincar que os prazos podiam ter só 24 horas, porque a gente acaba fazendo no último dia mesmo. Não sei se a regra ainda continua a ser assim, mas acho que a celeridade é compreensível dentro desse contexto, apesar de ter ouvido os argumentos contrários. E
Também não me impressionei com o argumento da competência, uma competência que, de certa forma, acaba sendo da escolha do ofendido, como regra geral, o local do seu domicílio, que é a regra geral do Código de Processo Civil, mas acho que, em determinados contextos, pode ser legítimo, sim, o ofendido desejar levar a discussão para o local onde ele tenha efetivamente sofrido o maior dano. Houve um argumento da defesa e que foi explorado pelo Dr. Gustavo Binemboy que me impressionou e me levou a uma reflexão um pouco maior, que é a que diz respeito ao parágrafo 3º do artigo 2º, que tem a seguinte dicção: a retratação ou retificação espontânea, ainda que a ela sejam conferidos os mesmos destaque, publicidade, periodicidade e dimensão do agravo, não impedem o exercício do direito de resposta pelo ofendido, nem prejudicam a ação de reparação por dano moral. A reparação por dano moral eu não teria dúvida, mas na questão do direito de resposta, eu parei para fazer uma reflexão mais aprofundada, porque penso que essa norma possa eventualmente funcionar como um desestímulo à atuação espontânea de quem reconheceu um erro ou uma culpa e deseja retificar ou deseja expiar a culpa e assim evitar a judicialização. Do modo como eu penso a vida, nós vamos ter que realizar em algum lugar do futuro uma grande campanha pela desjudicialização da vida no Brasil, porque não há estrutura, cara como seja, que possa suportar o crescente aumento de demanda, muitas vezes com demandas que poderiam ser evitadas por uma atuação profissional dos advogados, e acho que esse vai ser um novo campo profissional, que é a de composição dos litígios sem ação judicial. Eu acho que o advogado do futuro não vai ser aquele que propõe a ação, vai ser aquele que resolve sem propor a ação, e, portanto, acho que a negociação e a composição amigável vão ter que entrar de uma maneira ainda mais intensa na agenda brasileira. O judiciário, é estranho dizer isso agora, sobretudo que eu sou juiz, mas o judiciário é uma instância patológica da vida, porque as coisas só chegam no judiciário quando haja briga, litígio, e a briga e o litígio não são as formas naturais de se resolverem os problemas na vida. Os problemas devem ser resolvidos amigavelmente, negociadamente, administrativamente. Porém, eu me impressionei com os argumentos que ouvi do relator, agora enfatizado pelo ministro Edson Fachin, já havia sido objeto de consideração do ministro Alexandre, de que não se pode retirar do ofendido a sua autonomia de verbalizar e veicular a resposta de acordo com a sua avaliação do dano e não a avaliação do veículo de comunicação. Com a observação, no entanto, que a mim me parece possível, e que o juiz pode deixar de acolher o pedido se achar que já não há mais ofensa a ser reparada. Portanto, esse dispositivo pode ser interpretado com grano salis para que, se a retratação ou a retificação tiver sido cabal e convincente, o juiz não acolher o pedido. Mas acho que, como regra geral, não se deve retirar do ofendido o direito de responder da forma que lhe parece própria, com a proporcionalidade que caberá ao juiz determinar. E, portanto, na mesma linha em que andaram o relator, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Cássio Nunes Marques, eu também estou concentrando a minha rejeição à lei, o meu acolhimento do pedido, no artigo 10, na exigência de colegialidade, porque aí me parece que, na velocidade que a lei impôs ao rito, a exigência
da colegialidade pode envolver o perecimento do direito do meio de comunicação se exigir a colegialidade, porque se a decisão vai ser cumprida em 3 dias, muitas vezes não haverá condições de reunião do colegiado para se manifestar. Eu, como regra geral, sou de entendimento que sempre que haja prazo suficiente, as decisões, mesmo cautelares e liminares, devem ser chanceladas de maneira colegiada. E acho que essa é uma posição que começa a nos unir a todos no tribunal e estamos em busca de uma redação que viabilize a compreensão de todos. O ministro Dias Toffoli e eu mesmo já temos uma proposta nesse sentido. O ministro Alexandre de Moraes apresentou um outro texto que estamos amadurecendo, mas penso que, como regra geral, um tribunal deve falar colegiadamente e não individualmente. Porém, às vezes não é possível, às vezes não há tempo e, na celeridade imposta por essa lei, isso pode acontecer com frequência. De modo que eu estou acompanhando o relator relativamente ao inciso 10, ao artigo 10. Presidente, me impressionei com a observação do ministro Cássio Nunes Marques de que, em rigor, seria o caso de se suprimir a expressão em juízo colegiado prévio, porque acho que é aí que mora o problema. De modo que, quando chegarmos ao final do julgamento e a palavra voltar ao relator, inclusive para, eventualmente, firmarmos uma tese, depois da ministro Dias Toffoli, ouço Vossa Excelência com prazer. O ministro Luiz Roberto Barroso, eu não fiz manifestação imediatamente após o voto do ministro Cássio Nunes Marques para aguardar a linha dos colegas. Pelo que a toada mostra, pelo menos no que diz ao artigo 10, há uma patente inconstitucionalidade. Podemos ter divergência aqui e acolá, mas eu penso que nesse dispositivo não haverá nenhuma divergência a princípio. Então, eu também estou aberto ao final, caso prevaleça o sentido da minha posição de que aquele artigo 10 não tem compatibilidade com a Constituição, eu estou aberto para uma interpretação conforme ou uma supressão ou até fazer as duas coisas, suprimir aquele dispositivo e deixar claro que o tribunal poderá, em razão da urgência, através de algum do seu representante, que pode ser o relator, pode ser o presidente no plantão, pode ser um plantonista, que não é nem relator nem presidente, diante dos tribunais de apelação que temos, seja na Justiça Estadual, seja na Federal. Então, eu estou aberto ao final, tentar trazer aí, da leitura dos votos dos eminentes colegas, como Vossa Excelência acaba por fazer, trazer alguma sugestão, se necessário, de aprimoramento. O ministro Ricardo Lewandowski também pede a palavra. Ministro Barroso, Vossa Excelência. Vossa Excelência está sem som e queremos muito ouvi-lo. Muito obrigado, ministro Barroso. Quero inicialmente enviar a Vossa Excelência os meus mais afetuosos sentimentos parabenizando pelo aniversário. Espero que tenha uma longa vida, profícua vida, não só profissionalmente, mas junto com seus queridos familiares. É o que eu lhe desejo de todo o coração. Obrigado. Peço escusas por interromper, mas acho que esse é o momento talvez mais oportuno. Esse meu à parte se dirige não apenas a Vossa Excelência, mas também ao próprio ministro Dias Toffoli, que estava fazendo uso circunstancialmente da palavra, e eu estava me encaminhando, eminentes colegas, no sentido de propor a inconstitucionalidade completa e total do artigo 10, a ablação completa, pelos motivos que eu enunciarei e que já foram enunciados também pelos eminentes pares, porque eu acho que, se ele continuar no ordenamento jurídico, ele vai ensejar perplexidades e confusões para o hermeneuta, para o intérprete. Eu estava pensando até em avançar no sentido proposto pelo ministro Cássio Nunes, mas verificando, enfim, lendo novamente o artigo 10, eu observo que há ainda uma expressão
que pode realmente, como disse, causar uma certa confusão, uma certa perplexidade no hermeneuta, que é justamente aquela que diz respeito à concessão do efeito suspensivo pelo tribunal. Quer dizer, eu penso que esse artigo é absolutamente supérfluo à luz daquilo que se contém na legislação processual, na legislação infraconstitucional. A matéria está mais do que regulada, data vênia, pelo artigo 1015 do novo Código de Processo Civil, o Código Fux, não é, como todos dizem, que, inclusive, consigna o seguinte: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem. Aí vem uma série de incisos. 1. Tutelas provisórias. E aí vem aqui o artigo 1019, que diz o seguinte: recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso da aplicação do artigo 932, incisos 3 e 4, o relator, no prazo de 5 dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Eu, então, penso, com a devida vênia, e utilizando os argumentos que já foram explicitados, não só pelo relator, pelo ministro Alexandre Moraes, pelo ministro Cássio Nunes, por Vossa Excelência agora, ministro Barroso, eu entendo que realmente esse artigo 10 conflita com a Constituição no que diz respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, no que diz respeito ao princípio da ampla defesa. Eu acho que mantê-lo no ordenamento legal, pátrio, só vai causar, enfim, confusão. Eu tiraria completamente, ao invés de fazer uma ablação parcial. Mas é o que eu, enfim, é que eu gostaria, então, de manifestar esta minha ponderação antecipadamente, mas, claro, me dobrarei no sentido de que, naquele mesmo sentido que se encaminhar o plenário dessa Corte. Eu acho que esse artigo é perfeitamente dispensável, tendo em conta, desculpem-me insistir, aquilo que consta agora e minuciosamente, de forma minuciosa, no Código Fux, no novo Código de Processo Civil de 2015. É como me pronuncio. Devolvo a palavra ao ministro Gilberto Barroso, agradecendo essa intervenção do ministro Ricardo Lewandowski. Agradeço os apartes e ouvi com atenção a manifestação do ministro Ricardo Lewandowski, agradeço o carinho. E voltando, eu em rigor, e respeitando a posição do ministro Ricardo Lewandowski, não tenho esse sentimento, porque acho que se poderia, inclusive, modificar o rito do Código de Processo Civil se o legislador da Lei do Direito de Resposta desejasse, e desde que isso, evidentemente, não impactasse o exercício da jurisdição a tempo e a hora. A minha contrariedade em relação a esse dispositivo, no sentido da violação do devido processo legal, é porque considero que ele, ao menos em certas incidências, pode ser impeditivo da sustação do ato a tempo e a hora antes da veiculação do direito de resposta. Essa é a minha dificuldade. A referência a tribunal, o ministro Dias Toffoli já observou, eu não acho que seja imprecisa, porque o ato do juiz é sempre imputável ao tribunal, e não é só o relator, como diz o Código de Processo. Pode ser, como observou o ministro Dias Toffoli, o presidente, pode ser, eventualmente, o plantonista. Portanto, eu respeito o ministro... Vossa Excelência me permite? Sempre. Apenas eu estava pensando no eventual, até no juízo de retratação por parte do magistrado de primeiro grau. Quer dizer, sabe, eu penso que este artigo 10 causa perplexidade, mas se nós caminharmos nesse sentido, eu ousaria propor que nós fizéssemos uma ablação um pouco maior do que aquela proposta pelo ministro Cássio Nunes, que é a seguinte: nós cortaríamos, então, o seguinte, manteríamos das decisões proferidas nos processos submetidos ao rito especial estabelecido nessa lei, poderá ser concedido efeito suspensivo
desde que constatadas tira o juiz colegiado a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. Mas, olha, peço escusas por me interromper o raciocínio brilhante de Vossa Excelência, dos demais colegas, antecipei meu ponto de vista, mas apenas achei que esta talvez fosse a oportunidade mais adequada para me manifestar. Peço escusas, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Aliás, quem devolve é o presidente, mas eu simplesmente quero dizer que eu terminei a minha intervenção. Mas a intervenção de Vossa Excelência foi importante. Agora o ministro Roberto Barroso pede para concluir. Sempre bem-vindo, ministro Ricardo Lewandowski. É sempre verdadeiramente um prazer ouvi-lo, ainda mais com a fidalguia que é característica da personalidade de Vossa Excelência. E vamos deixar essa questão, digamos, para o final. Por hora, vou me inclinar no sentido que já havia manifestado, de conciliação da posição do relator com a sugestão do ministro Cássio Nunes Marques, ou até mesmo dessa proposta do ministro Toffoli de acumularem-se as possibilidades, quod abundam non nossa. E essa é a questão fácil em matéria de liberdade de expressão, presidente. A difícil vem por aí. É que nós todos nos preparamos para enfrentar a censura estatal. E penso que, no geral, estamos conseguindo derrotá-la. Mas agora, as mídias sociais já não envolvem apenas as questões estatais, porque é um espaço público, mas é um espaço público-privado. E, portanto, nós, em breve, vamos enfrentar o poder das próprias redes sociais de censurarem ou não censurarem, e em que situações é legítima a interferência, a exclusão de matérias ou de pessoas, quando violam as suas políticas de uso claramente, e penso que nas hipóteses, infelizmente isso existe, do culto à mentira, ao ódio, à intolerância, à grosseria, eu acho que são situações diferentes. O que mais me impressiona é que tudo isso frequentemente é feito em nome de Deus, presidente, como se Deus pudesse chancelar essas barbaridades. Mas essa é a questão que não está aqui, é a do futuro. É quando haja interferência privada na liberdade de expressão. Aqui o direito de resposta me parece plenamente legítimo, acho que a lei é boa e apenas faria essa restrição na linha do relatório do ministro Cássio Nunes, sem demérito às intervenções sempre oportunas do ministro Ricardo Lewandowski. Eu estou, portanto, com o relator nessa abertura que Sua Excelência deu para um dispositivo conciliatório. Como voto, presidente? Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. São 16h15 e eu gostaria de que nós ouvíssemos com mais vagar o voto da ministra Rosa Weber, que certamente trará elementos ainda mais relevantes para esse debate tão instigante. Então, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental e, ao retornar, vamos, então, concluir o julgamento. Eu suspendo a sessão, então, pelo tempo regimental.